Olá! Assista a segunda parte do episódio sobre protagonismo das pessoas atingidas pela hanseníase. A aula de hoje vai mostrar trechos do vídeo Hanseníase, a doença pelos olhos de quem a teve. Um dos vencedores do primeiro concurso de vídeos do Mohan. São histórias de voluntários e voluntárias do Mohan do Núcleo Goiânia. Eu sou Faustino Pinto e você está no EAD do Mohan. Sou José Vieira, tenho 58 anos. Na minha família, eu, meu pai e meu avô já falecido fomos portadores da hanseníase. Descobri a hanseníase em minha vida aos 21 anos de idade, no ano de 1982, quando ao lavar minha moto, sofri uma queimadura no braço e nem percebi. Ao longo desses 20 anos foram muitos remédios, muitas dores, muitas neurites, cirurgia nos 2 braços, no pé que ficou caído e principalmente muito silêncio em função do medo, da discriminação e do preconceito. Obtive atendimento na colônia Santa Marta, fiz fisioterapias e li bastante buscando o máximo de informações sobre a doença. Por volta do 15º ano de tratamento, me foi apresentada a multidrogagem, quando tomava um punhado de remédios que me causavam náuseas, vômitos, mal-estar, fraqueza e aquele escurecimento na pele, além da conhecida cara de lua. Em 2002 concluí o tratamento e ficaram somente as sequelas da Hansen. Adquiri os maus perfurantes plantar em ambos os pés, que têm trazido longos transtornos para o meu dia a dia. São infecções fortes que exigem fortes doses de antibióticos e os maus perfurantes não fecham. Quando fecham, abrem novamente, iniciando toda a luta novamente. Acabei por realizar a amputação de todos os dedos de ambos os pés. Hoje, vejo que a dificuldade maior do não fechamento das lesões, dos ferimentos, é a falta de um calçado realmente confortável, adequado e apropriado para quem não tem nenhuma sensibilidade nos pés. Em setembro deste ano, realizamos uma cirurgia para a retirada de pedacinhos de ossos infeccionados de ambos os pés, a chamada osteomielite. Hoje estou no firme propósito de concluir toda a cicatrização e procurar a todo custo uma prótese ou uma órtese que venha me atender e não mais machucar ou ferir novamente o que ficou dos meus pés. Estou muito focado. Reclamar, choramingar, clamar, se achar o pior dos filhos de Deus, não resolve nada. Gostaria muito de falar o quanto Deus tem sido maravilhoso para comigo. Tenho pai e mãe, hoje octogenários, tenho um filho de 21 anos, uma companheira maravilhosa, uma família que me ama muito, tenho um emprego, uma casa para morar. E principalmente, a sorte grande de Deus colocar em minha vida pessoas bondosas, maravilhosas, caridosas, atenciosas, amáveis, companheiras, educadas, abençoadas, verdadeiras amigas. Não bastasse tantas graças, tive a oportunidade de poder participar da diretoria de fundação do Mohan Núcleo Goiânia, onde acredito que terei parceiros de peso e o mais importante, poderei ajudar pessoas a superar essa barreira com menos sofrimento possível. Olá pessoal, me chamo Idene Alves, sou do estado do Pará e atualmente eu moro aqui em Goiânia. Aos 16 anos eu recebi o diagnóstico da hanseníase, do tipo vichoviano. E a peregrinação que eu tive que percorrer para poder chegar nesse diagnóstico foi num postinho que eu fui no meu setor, bem próximo da minha casa. E lá o clínico geral me diagnosticou com alergia de chinela de plástico. Até então eu fiz esse tratamento de alergia por 6 meses e a hanseníase só se agravando. Eu já estava sentindo um garro nas minhas mãos, sentindo muita dormência nos meus pés. Durante o tratamento eu passei por diversas complicações e transformações devido à medicação.
A minha pele começou a mudar de cor, eu fiquei parecendo uma berinjela. O meu nome é José Tadeus Bezerra de Oliveira, hoje eu estou com 50 anos. Eu fui acometido por hanseníase quando tinha 13 anos de idade, no interior do estado de Goiás, que hoje é Tocantins, numa cidade chamada Aruaraí. Bom, o meu diagnóstico, primeiro, eu comecei a sentir algumas dormências na pele, algumas manchas, né, e fui procurar um médico. Mas isso já num processo já meio tardio, digamos que isso levou uns 8 meses para estar indo ao médico, né? E quando fui ao médico, o médico fez baciloscopia e detectou que estava com hanseníase, né? Aí começou a fazer o tratamento, um tratamento que não foi o eficaz, não foi o PQT, né? Não foi o coquetel. Aí sim, foi começado a fazer alguns cuidados principais, né? Tomar Dapsona e fazer o curativo, que eu já estava com uma úlcera debaixo do pé, né? E foi feito alguns curativos e tomar alguns medicamentos para amenizar algumas questões de infecção, né? Isso levou uns 2 meses, quando eles viram que não tinham, né, não estava progredindo muito esse tratamento, foi quando eles indicaram que eu viesse para Goiânia para fazer um tratamento específico na questão do pé, na questão da úlcera. E eu fiquei um pouco empolgado, mesmo sendo uma criança com aquele problema todo, eu tinha aquela curiosidade de conhecer uma cidade grande, de vir à cidade para resolver aquele problema, né? Foi quando eles me botaram numa ambulância e me trouxeram a Goiânia, né? Aí ao chegar em Goiânia, eu fui, né, adentrando na cidade e fui me retirando daquela parte urbana. Foi quando eu comecei a ficar um pouco, né, já curioso daquela questão, o porquê de sair, se eu ia para um hospital, por que me retirar do centro urbano da cidade. Eu estou aqui hoje para contar a minha história. Não é fácil. Não é fácil estar diante de uma câmera contando uma história na qual eu fiz questão de ocultá-la ou de não contar por muitos anos. Não porque eu não quisesse falar, mas devido ao preconceito, devido aos traumas sofridos. Eu contraí a hanseníase com 13 anos de idade. Foi uma fase muito difícil para mim. Minha família tinha chegado do interior. Quando nós mudamos para Goiânia, eu e minha família, eu contraí a hanseníase aos 13 anos de idade. E nessa época, eu não tinha conhecimento da doença, como ela era. E com o passar do tempo, meu rosto começou a mudar, meu rosto ficou inchado devido às retenções de líquido, e foi aonde eu passei a pior fase da minha vida. Eu passei a ter depressão, passei a sofrer bullying na escola. Os meus amigos me chamavam de cara de pitbull, mãe da mata, bochecha de bulldog, e onde a minha situação foi bem complicada, que eu me vi no fundo do poço. Eu fui obrigada a abandonar a minha escola, eu já estava no 3º ano do ensino médio, queria muito concluir meus estudos, mas estava tudo muito difícil para mim, a depressão estava me consumindo cada vez mais, eu já não dormia mais, eu sofria muito. Tive um período na minha vida que eu já não parava mais em emprego, porque as pessoas, quando viam a minha situação, elas me mandavam embora, davam minhas contas, e quando eu passava por alguma entrevista para me trabalhar na casa de alguém, eu contava a minha situação, as pessoas falavam que não daria para poder me contratar porque teria medo de pegar a doença.
e para mim sempre foi muito difícil. E outra fase ruim também que eu tive foi quando eu tive diversos ferimentos, que eu começava a frequentar aquela fila do curativo. Eu pensava que aquele ferimento nunca ia se cicatrizar. Eu cheguei a passar quase um ano fazendo curativo num buraco que eu tive no pé. Hoje eu estou na reabilitação, faço fisioterapia devido a eu ter ficado com dormências nos pés e nas mãos. Faço análise com a psicóloga, onde eu venho melhorando a cada dia e estou me sentindo bem melhor, estou tendo outra visão de vida, estou tendo mais prazer em viver, estou vendo a vida com outros olhos. E também sou muito grata a Deus por estar me dando uma segunda chance. E a mensagem que eu quero deixar para vocês é que existe uma grande diferença entre tarde e tarde demais. Eu pensava que para mim seria tarde para mim ser feliz, para mim ser alguém na vida. E hoje eu posso dizer que hoje eu sou muito feliz e sou mais feliz ainda pela pessoa que eu me tornei. E sou muito grata a Deus. E agora eu convido vocês a assistir o meu vídeo de Free Step e um abraço no coração de todos vocês. Foi quando eu fui retirado, já saindo da cidade, e fui entrando no local onde hoje se encontra a antiga colônia Santa Marta, que lá era onde fazia o tratamento de rancenias, né, do estado e de alguns locais que trazia as pessoas para cá. Né. Aí eu fui adentrado no local e foi feita uma triagem comigo, né. E nessa triagem eu já comecei a ficar assustado porque eu era uma criança e não tinha realidade da situação, o que era hanseníase, quais eram os traumas mais graves da hanseníase, as sequelas. Foi quando eu comecei a ver aquelas pessoas que estavam lá no recinto, todas sequeladas, mutiladas. Eu comecei a chorar, era uma adolescente de 12 anos, eu não tinha noção daquela realidade, né? E o mais grave ainda foi quando eu notei que aquela ambulância que me trouxe, ela voltou, ela saiu do recinto. E eu comecei a chorar, comecei a chamar pela minha mãe, né, e queria voltar, e eles falaram que não, que eu ia ter que ficar para fazer um tratamento. E foi quando eu fui acolhido por uma freira, né, que me levou para um quarto, onde tinha um leito, e junto com esse leito tinha mais 3 pessoas que dividiam esse quarto. No caso era 4 camas, né? E tinha uma dessas camas vazias na qual eu ia ficar. E nessas 3 outras tinha 3 idosos, né, acometidos de hanseníase, pessoas que já estavam totalmente mutiladas. E para mim foi um choque de realidade enorme, é como se eu tivesse saído de um desenho animado e entrar num filme de terror, né, porque eu não tinha noção daquelas sequelas, né, do horror da doença em si. Então era uma questão muito precária ainda, né, no quesito, no que se diz hoje já o tratamento moderno de hanseníase, né. Então, para mim, eu comecei a ver que aquela minha vida ia mudar a partir daquele momento, até porque eu não vinha acompanhado de parente, eu vinha acompanhado só do pessoal do corpo médico da cidade de lá de Guaraí. E eles retornaram e me deixaram lá, e eu queria voltar, e foi quando a freira falou que eu não podia mais voltar, que eu ia ter que ficar fazendo tratamento. E aí eu vi que eu tinha que começar toda uma realidade nova de vida, e foi realmente isso que aconteceu. Eu tive que me adaptar àquele ambiente, né, e acostumar aos poucos. Eu lembro que no primeiro dia, eu lembro como hoje, eu cheguei, eram umas 2 horas da tarde, no ano de 1983, eram umas 2 horas. Eu fui comer só no outro dia, porque eles me trouxeram uma sopa com alguns pedaços de carne, uma sopa de fubá para o jantar, e eu não consegui comer, porque eu estava em choque, e aquela realidade de vida não era o que eu estava acostumado, né. Me levaram para tomar um banho, e o banheiro era precário, as condições de higiene era triste de ver, né, e foi um choque para mim aquela internação, né. Mas aí eu fui forte, fui me adaptando a essa questão e fiquei um período no hospital, fiz a triagem, os primeiros socorros, depois me levaram para um pavilhão, que era o ambiente de moradia do local da antiga colônia Santa Marta. Tinha a triagem do hospital, os pavilhões onde aqueles pacientes que passavam na triagem iam levados para morar. Aí eu fiquei morando praticamente 10 anos dentro do hospital, no ambiente hospitalar, onde não tinha assim, um convívio social na sociedade. A gente tinha que conviver dentro daquele espaço onde tinha igreja, tinha colégio, tinha toda uma questão de recreação, tinha um clube, e a gente convivia ali como uma cidade isolada, né? Movimento de reintegração
das pessoas atingidas pela hanseníase. E eu tive o privilégio de ser escolhida como secretária. Estamos em fase de implantação, né? Agora só falta os registros. E também, por esse motivo também que eu estou aqui. Eu penso em ir até mais longe. Eu penso até em abrir uma página no Facebook para esclarecimento. Porque o meu objetivo é alcançar o maior número de pessoas para não passar o que eu passei. O diagnóstico precoce da hanseníase e seu tratamento adequado evitam a evolução da doença, o que, consequentemente, impede a instalação de incapacidades físicas por ela provocadas. Você não está só. Seja forte e lembre-se sempre, tudo passa.